Quem quer saber? Como viver o melhor ano da sua vida? Através da palavra de Deus a gente vai ver. Porque o que você vai fazer esse ano vai afetar os próximos 20 anos, querido. E o que nós vamos fazer como igreja vai influenciar as próximas gerações. O que nós vamos fazer como um todo vai influenciar os próximos 20 anos. Porque tudo que nós fazemos afeta o nosso futuro. E o que nós plantarmos hoje vai determinar a colheita de amanhã. Você quer coisas grandes e novas? Só 3. Você quer coisas grandes e novas? Então, olha o tamanho da sua semente. Olha o tamanho da sua semente, porque você vai colher na proporção que você semear. Se você semeia pouco, a palavra diz que você vai colher. Se você semeia muito, você pode colher. Qual é a sua decisão? Porque o Evangelho, gente, não é sobre Jesus, é sobre gerações. E se nós falharmos, não é só você somente, mas toda uma geração que pode ser perdida através de você, através da sua descendência. E nesse ano eu quero falar uma coisa para você. Se você tiver com seu caderninho de anotação, já prepara ele aí, que vai ter várias chaves aqui para virar esse ano. No ano de 2024, não é sobre o que Deus pode fazer para você, mas o que Deus vai fazer em você e através de você para a glória dele. Pare de pensar que eu vou receber mais de Deus. Não, querido. É o que Deus vai fazer em você e através de você que vai mudar tudo. Amém, igreja? Tem alguém pegando essa palavra? Eu vou contar uma história aqui antes de eu entrar na palavra para você dizer. A história de um jogador de futebol. Quem joga futebol aqui? Tem o Espereba aqui, ó. Tem o Espereba também, ó. Jogador, só estrela, só Neymar. Queridos, a história de um jogador que ele era bom, mas ele não é preguiçoso. Ia para o treino, chegava atrasado, ficava relaxado, não ouvia direito, ficava lá, toda aquela coisa. Sabe aquele jogador mais ou menos? Nunca jogava porque ele era preguiçoso. E aí o técnico falava: cara, esse cara não ajuda o time, a gente poderia produzir muito mais com ele. E adivinha o que houve? Receberam uma mensagem no telegrama naquela época, e o técnico falou: ei, recebemos o telegrama e é para você. E esse jogador, ele falou: você pode ler para mim? Lê para mim. E o técnico pegou e falou: seu pai acabou de falecer. É a sua mãe, venha para casa rápido. E esse técnico deu essa notícia para ele triste, e esse jogador ficou triste, o técnico falou para ele: você pode ir para casa, fica lá, pode dar férias, fica tranquilo. E ele foi no final de semana ali, foi para casa enterrar o pai. E o técnico pensou: ele vai ficar um mês de fora do luto. Ele pode ficar tranquilo, porque também ele não joga nada, fica só preguiçoso, não contamos muito com ele, ele pode tirar até folga do ano inteiro. Mas para surpresa do técnico, no dia do jogo, adivinha quem aparece? Ele. Só que ele aparece de uma forma diferente, com uma atitude diferente. Fala para os seus lados: você precisa de uma atitude diferente nesse ano de 2024. Sem atitude diferente não vai ter resultados diferentes. Porque fazer a mesma coisa, as mesmas atitudes, vai ter os mesmos. Então esse cara que era preguiçoso chegou lá cedo e falou: treinador, eu quero jogar. Ele falou: o que você está fazendo aqui? Teu pai morreu? Não, treinador, eu quero jogar. Eu vim, estou determinado. Só que esse cara nunca jogou, ficava sem de reserva, ficava preguiçoso. Ele falou: não, tu vai jogar, fica em pé. Começou o jogo e só levando patada. Depois que ele foi ver, já estava perdendo de 4-0 o time dele. Passou para o segundo tempo e esse jogador: treinador, eu quero jogar, me deixa entrar, eu quero jogar. E ele não entendeu nada, falou: não, cara, você está louco, não vou deixar não. E ele falou toda hora na pressa lá: eu já estou aquecido, vem me botar para jogar. E ele falou: cara, já estou perdendo de 4-0, vou ser demitido. O técnico já estava preparando a carta de demissão, falando: já vou ser demitido mesmo. A torcida, estou perdendo do jogo. Ele falou: não, tá bom, cara, vai, entra aí, joga. Quando esse cara entrou com essa atitude diferente, com esse comportamento diferente, ele jogou a lá Pelé. Driblou, pegou, gol, 5 gols no segundo tempo. E a torcida ovacionando, e todo mundo: isso aqui.
E o técnico ficou sem entender nada. E ele falou: cara, o que aconteceu com você? Porque eu não sabia que tu jogava tanto assim, tu sempre estava com preguiça, não se arrumava, chegava atrasado. Aí ele falou: o que você lê no telegrama? Que chegou aqui no futebol? Que seu pai morreu. Então, meu pai era cego. E ele morreu. E hoje, ele pôde me ver jogar. Esse cara jogou porque ele queria que o pai dele visse jogar. O que quero dizer sobre o André 24 e o que tem a ver essa história aqui? O nosso Pai Celestial, que está lá no céu, está te vendo e tem uma expectativa sobre nós. Ele tem planos sobre nós. Mais do que seus planos, Deus já tem escrito no livro planos a seu respeito. Porque Ele pensou em você antes da fundação do mundo e Ele quer fazer uma grande obra em nós e através de nós. Mas às vezes nós esquecemos isso, e em Hebreus está dizendo lá, porque nós estamos cercados de uma nuvem de testemunha. Querido, fala assim para o seu lado: o céu tem uma expectativa em você. Você tem noção disso? Que os céus, os anjos, os profetas, todo mundo está no céu. Vamos lá ver como é que eles vão fazer. Vamos lá, como é que vai ser esse ano 2024? Será que eles vão ver os planos de Deus? Querido, Deus tem plano para você e Ele está te vendo, não com tristeza, não com amargura. Deus te vê com alegria, falando: é meu filho, é minha filha. Assim também como eu tenho alegria de ver minha filha, e eu quero ver minha filha vencer, e eu olho com um olhar de expectativa do que vai ser o futuro da Alicia, ou do que ela vai fazer. Querido, Deus tem expectativa em nós. E o seu pai, e de repente você está sendo esse jogador preguiçoso, está sendo esse crente preguiçoso, que se arrasta, que não ora, que não lê a Bíblia, que nem tem por culto, tanto faz quanto é. Mas chegou a hora de você entender que o vosso Pai Celestial está no céu, tem expectativa de você, está olhando você e pagando um alto preço de você. Você é um jogador caro, uma jogadora cara. Porque Ele sabe o teu valor, que até mesmo você duvida de si, mas Ele não duvida. Senão Ele não teria pago aquele alto preço lá na cruz. Esse pode ser o primeiro culto do ano, mas eu quero que você entenda que o Pai Celestial está vendo, o céu está te assistindo, o mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E agora, gente, eu quero falar uma coisa: começar bem o ano é fácil, mas temos que terminar bem. Começar projetos é muito bom, não é? Começar relacionamento é o amor, mas e depois? Será que a gente vai combater o bom combate? Porque existe um bom combate para combater, existe uma fé para se guardar, e existe uma corrida para você correr, existe uma linha de chegada para você ultrapassar, crente. E como é que vai ser esse ano? Você vai continuar se escondendo, fugindo da luta, ou combater o bom combate com o Senhor? Tem alguém aqui que vai combater o bom combate, guardar a sua fé e percorrer a corrida até a linha de chegada? Eu vi uma história de um jovem no evento que eu estava ontem, e ele falou que tinha que uma meta de vendas e tinha que vender 82 matrículas. E ele vendeu 80, faltou 2. E todo mundo bateu o palmo para ele, aquela coisa toda, você vai ganhar uma comissão boa nesse mês. Mas o chefe chegou para ele e falou assim: cara, parabéns, mas lembre-se que quase não é chegar lá. O que eu quero dizer com isso? Aquele que vencer, a boca dele está dizendo: dar-te a coroa da vida. Não adianta você percorrer toda a sua vida e chegar no final da largada e desistir. A gente tem que ultrapassar a igreja. A gente tem que ultrapassar a linha de chegada. Eu quero chegar aos braços de Jesus e abraçar Ele. Eu não quero chegar perto e desistir. Você quer desistir? Você quer desistir, igreja? Então vamos para cima. E eu quero dizer esse ano que você nunca é velho demais ou jovem demais para realizar grandes coisas. Porque o reino tem pouco a ver com a tua capacidade, mas sim com a sua fidelidade. No reino de Deus, pouco tem a ver com a sua capacidade, mas muito mais a ver com a sua fidelidade. Tem muita gente capaz, mas é infiel. Mas Deus está procurando fiéis. Deus está procurando aqueles
que vão se comprometer a seguir a sua palavra e ir até o fim. Tem fiéis aqui essa noite? Tem fiéis aqui essa noite, igreja viva? Então, querido, a chave eu já vou revelar. Se você deseja viver uma vida de plenas realizações nesse ano 2024, 4 motivos. Primeiro, as nossas motivações devem estar no Senhor e pelo Senhor sempre. Não pelo dinheiro, não pela fama, não para aparecer e não para reconhecimento próprio. Mas para quem? Para a glória de Deus. Então, tudo que eu fizer esse ano, eu tenho que pensar qual é a motivação para a glória de Deus. Segundo ponto, você pensar, eu estou quebrando algum princípio bíblico? Porque Deus nunca vai contra a sua palavra, apenas Satanás e pessoas sem caráter. O princípio que você quebra vai te quebrar, mas o princípio que você honra, Deus vai honrar na sua vida. Terceiro ponto, eu me vejo fazendo isso nos próximos 5 a 20 anos, vão gerar frutos bons ou ruins. E quarto e último ponto que você tem que meditar nesse ano 2024, humildade para ajustar, melhorar, entrar e sair, parar ou continuar. Porque nem sempre, porque você começou de um jeito, vai terminar desse jeito. A gente tem que estar aberto ao mover do Espírito. A gente tem que estar aberto ao que Deus quer falar conosco e falar: Deus, como eu posso melhorar esse ano? Deus, como eu posso fazer um ano melhor em 2024? Você quer fazer um ano melhor para 2024 para Jesus? E se Deus, você tivesse a oportunidade de ter um encontro com Deus agora, e Deus falasse: volta a louvação da mão, mas pensa, pede qualquer coisa que eu vou te dar. Você está lendo a Bíblia, você vai falar sabedoria. Mas se você não soubesse essa parte, porque Deus fala, você podia ter pedido a morte dos inimigos, você podia ter pedido riquezas, você podia ter pedido casas, você podia ter pedido, sei lá, para governar todas as nações, ser o homem mais forte do mundo. Mas Deus pediu isso que ele, Salomão pediu. Só que até então eu nunca tinha reparado no versículo, na versão Ferreira de Almeida. Eu não anotei aqui porque eu nem ia falar sobre isso, mas agora veio isso do céu. Posso falar? Não, posso falar ou posso? Queridos, quando ele pediu sabedoria, ele pediu sabedoria para entrar e sair diante do povo. Apenas a versão Ferreira de Almeida colocando isso, eu acho que é a nova Ferreira de Almeida. As outras colocam assim, entre o bem e o mal. Agora, se eu não me engano, se é a primeira Crônicas ou a primeira Reis que relata isso. E eu achei aquilo tremendo, que o Espírito Santo destacou para entrar e sair. Quer que eu pregue a chave? De repente, se for caras que não entenderam nada. A gente tem que ter sabedoria para saber quando é para a gente entrar em ciclos e sair de ciclos. Porque tem gente que entra em ciclos e está repetindo. E não tem a sabedoria que acabou, esse tempo aqui acabou, esse relacionamento não dá para dar, essa amizade não dá mais, eu tenho que entrar numa nova estação. Sabedoria para entrar e sair nesse ano 2024. Posso continuar, igreja? Agora eu vou à revelação do livro. Levítico, capítulo 26, versículo 9 a 10. Levítico. Falei que é assim difícil acertar, ninguém chutou Levítico. Levítico 26, 9 a 10. Diz assim: eu me voltarei para vocês e os farei prolíferos. Prolíferos é o que? Produtivos, férteis. E os multiplicarei. Guardarei a minha aliança com vocês. Ninguém está vibrando isso, não? Ninguém está vibrando essa palavra, não, querido? Eu me voltarei para vocês e os farei prolíferos, que quer dizer produtivos, férteis, e multiplicarei e guardarei minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para o quê? Para dar espaço para o quê? Para dar espaço para o quê, igreja? Então fala para o
o seu irmão do lado como profeta, chegou a hora de dar espaço para a nova colheita. Chegou a hora para dar espaço para o novo de Deus na sua vida. Mas não tem como, enquanto você está cheio de velho, enquanto você está cheio de velhos formatos, velhos dogmas, velhas formas de pensar, e não escuta o que Deus tem para dizer para você. Deus quer te abençoar, Deus quer fazer coisas novas e grandes que você não sabe. Mas Ele diz: quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Então fala comigo: se abra para o novo. Querido, não se alimente das coisas velhas que passaram para trás. Não somos um museu. A igreja VIP não é um. A igreja VIP não é um. O que se faz no museu? Olha as glórias passadas. Olha a história, Joana d'Arc, que não sei o que. Olha os feitos antigos. A igreja não é um. A igreja é um movimento e um movimento de Cristo. Porque o seu caminho, a verdade e a vida. Não somos um museu, não estamos aqui para ficar olhando para trás. Porque aquele que bota a mão na seara e olha para trás não é digno de mim. É para avançar. Querido, Deus tem coisas mais à nossa frente do que aquilo que ficou para trás. Mas enquanto a gente não abrir espaço para o novo, as novas colheitas não virão, novas vidas não virão, a presença, o derramar, uma unção nova não virá. Então se abra para o, se abra para o, abre espaço para o. Então, querido, não estamos aqui para ficar na história, anota isso, mas para fazer história. Não estamos aqui para repetir padrões, coisas velhas, mas para viver o novo. Só quem quer viver o novo, dá glória a Deus, bate palma aqui e só atrai. Bate palma para Jesus que só atrai se você quer. Querido, abra espaço para o novo. Eu decidi esse ano, quero viver o novo de Deus. Se você reparar nos 2 últimos anos, Deus tem dado mensagem sobre isso. Novo, avançar, vamos lá, muda as coisas, vamos mudar. Esse é o ano da mudança. Esse é o ano de estender as estacas. Esse é o ano de a gente avançar como nunca antes. O que está escrito em Isaías 43, 18 a 19? Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Olha o que ele fala no versículo 19: eis que faço uma coisa nova, e agora está saindo a luz, porventura não percebeis? Eis que porém o caminho no deserto e rios no ermo. Tem gente que não entendeu, não é possível. Essa palavra aqui é para você, querido. Essa palavra é vida. Essa palavra é viva e eficaz. Que mais? Apocalipse 21, 5 diz assim: aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas o versículo 8 diz aqui, Apocalipse 21, 8: mas os covardes, tem covarde aqui, igreja? Tem covarde aqui? Tem covarde aqui? Mas os covardes, os incrédulos, tem incrédulo aqui? Tem incrédulo aqui? Os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago do fogo que arde com enxofre. Querido, Deus tem coisas novas, mas a gente tem que parar com a atitude da velha criatura. Deus tem coisas novas, eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo, nova criatura é. O velho já passou. Temos que parar com atitudes velhas.
Temos que parar com práticas velhas que nos afastam de Deus e falar: Senhor, eu quero abrir espaço para o novo. Senhor, eu quero parar de alimentar de coisas que me alimentavam do mundo, de coisas que não te agradam. Eu quero viver o novo e abrir espaço para o novo em 2024. Mas posso falar uma coisa séria para você? Quem fez promessas aqui no ano de 2024? Virado do ano, eu vou fazer isso, vou acontecer isso. Alguém fez? Eu posso dizer uma coisa com sinceridade e amor no coração sobre a tua vida? Eu posso falar, igreja? O calendário não vai mudar a sua vida. O calendário não vai mudar a sua vida se você não tiver atitudes novas. Sabe? Se você não se posicionar, só vai ser uma data, mas as mesmas atitudes. Existem ciclos que a gente tem que entrar e ciclos que a gente tem que sair, para coisas novas acontecerem em nossa vida. E às vezes a gente está levando coisas, formatos, pensamentos que estão não abrindo espaço para o novo, às vezes não derramando o novo, porque você ainda está carregando coisas velhas. Sabe, quem conhece aqui o pastor Paulo Yang-Cho? Hoje eu ouvi falar dele. Houve um avivamento na Coreia do Sul e foi por esse homem, e várias outras igrejas da Coreia que viveram avivamento. Tem igreja, gente, que é no subterrâneo da Coreia, tem igrejas gigantescas com 75 mil membros. Você acredita nisso? Depois coloca lá, igreja na Coreia no YouTube, você vai ver a igreja. É um estádio de futebol. 75 mil membros. Adivinha o que aconteceu? O avivamento foi anos e anos atrás. Eles se apegaram ao formato. A Coreia agora, a nova geração, a maioria está perdida. As igrejas, a maioria está vazia. O que antes era o avivamento, eles começaram a falar: o avivamento deu certo desse jeito, então tem que ser desse jeito. E aí foi o erro deles. Porque eles começaram a perder a nova geração, não conseguiram se comunicar e ver as mudanças que ocorreram no mundo para conseguir chegar. Sabe, minha filha vai crescer, ela está ficando linda demais, estou ficando apaixonado. Vem as fotos e meu Deus, ela vai ser linda. E um dia ela vai crescer. E um dia vai chegar um rapaz. E vai chegar nela. E vai falar coisas para ela. E não adianta eu chegar e falar, porque eu vejo que a maioria dos filhos e tal, que eu vejo que essa casa um pouco que fala, eles falam assim, eu já vi que eles falando, meu pai empreendia muito, tal. Eu não tenho que ensinar minha filha a fugir do combate ou se esconder do mundo. Eu tenho que ensinar, a gente tem que ensinar nossos filhos a ser luz do mundo e sal dessa terra. A gente não tem que ensinar nossos filhos a fugir da batalha, mas combater o bom combate e guardar a fé. E aí que tá, eu não tenho que esconder ela do mundo, eu tenho que mostrar ela para o mundo e falar: é isso que tem que ser uma referência de mulher de Deus e homem de Deus. Alguém está entendendo aqui, igreja? Porque é muito triste quando a gente vê pais e mães e os filhos tudo perdido. E eu oro para que minha filha siga, eu vou fazer a parte da minha responsabilidade. Não é da pastora, não é da minha mãe, não é do Vitor, é minha. A responsabilidade de pai e mãe, ninguém pode substituir. E nós precisamos ensinar, mas se eu ficar falando: filha, não pode fazer isso, tem que ser desse jeito, eu tenho que deixar ela também. A internet mudou muita coisa na criação, gente. Mudou ou não mudou? Se eu não souber me comunicar com minha filha, eu vou perder ela. E às vezes a gente se apega a modelos e não se abre para o novo, porque sempre foi assim, deu certo lá atrás. Querido, não importa o quanto eu tenho de fé, mas sim em quem eu tenho fé. Não importa o quanto você tem de fé nesse ano 2024, mas sim em quem você tem fé. Porque em 1 João 5,5 diz: quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Devemos confiar em Deus de todo o coração e não em nosso entendimento. Abra comigo em Atos 11:1. Abra aí, Atos 11:1. Os apóstolos e irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Começou a haver uma tensão na igreja, sabe por quê? Atos 11 fala de Pedro indo para Jope para ir na casa de Cornélio. Fala comigo, Cornélio. Era o centurião, era um gentio.
Começou a haver uma tensão na igreja primitiva, porque começou a haver um avivamento e houve 3.000 almas se convertendo, e eles eram judeus, então eles praticavam a velha aliança. Aí tinha que circuncidar, tinha que não pode comer carne de porco, não pode seguir, mas os gentios também haviam recebido o quê? A palavra de Deus. E eles começaram a ser salvos, e Deus começou a acrescentar os salvos, e começou a haver uma tensão na igreja, porque a galera que era judeu convertida, falava, eles têm que se circuncidar, eles não podem comer isso, não podem fazer aquilo, e tal. Restringindo o agir de Deus, porque eles aprenderam durante a vida toda que aquilo ali é o certo. Carne de porco, gente, carne de porco para judeu, pelo amor de Deus. Teve gente aqui no Brasil, só vai se entender, no dia lá do bacalhau. Qual é o dia do bacalhau que eu não sei? Dia do santo que não pode comer. Qual é o dia do santo que você... Dia do quê? Vários católicos aí, cara. Semana Santa. E não pode comer o quê? Carne. Teve um dia que a pastora Evangelho chegou, tinha um cara que seguia isso, estava comendo carne. Meu irmão, ele ficou chocado, né? Por quê? Você, crente, comendo carne na Semana Santa? Era mais ou menos, um pouco só, porque eles já petejavam. O judeu comia carne de porco. Aí imagina, o judeu, o gentio se convertendo, não tem essa doutrina, não tem ensinamento. Está lá comendo carne de porco e o judeu vendo. Olha a atenção. O judeu vendo que ele não é circuncidado, ele não tem a velha aliança. Começa a ver a tensão, então pensa na tensão do Novo Testamento, da nova aliança e da velha aliança, a graça versus a obra. Eles acreditavam que tinham que proteger o que tinha sido recomendado, e ao mesmo tempo, a gente não podia se prender a isso, mas eles se prenderam. Querido, a sua maturidade para lidar com a atenção determina o seu potencial de crescimento. Vão ter conversas difíceis, você vai ter que tomar atitudes difíceis, você vai ter que tomar decisões difíceis esse ano. Eu não quero falar que vai ser só alegria, porque não vai. Tem tempestades também que você vai enfrentar, como a gente cantou aqui. Mas a questão é que a gente vai de frente, porque a gente não está aqui para fugir do bom combate. Porque a gente gosta de ver filmes, Netflix, Amazon, para sei lá, para você ver, de ver filmes com o quê? Tensão. Ver filmes com problema. Você vai lá para ver um filme, o cara dormir, acordar e a vida dele toda feliz, tu não gosta desse filme. Tu quer ver um filme que tem problema, não sei o quê, para você ver o que vai acontecer no final e como ele vai solucionar isso. Correto ou não é? Ou você vai pagar um filme para ver ela estar lá? Nossa, a vida dele é perfeita, não tem nada. Tu vai ver lá, vou dominar o mundo, vai ser a guerra e tal, tem que salvar o mundo. É atenção. E sabe o que eu aprendi com isso? Deus falou comigo, posso falar para você? Nós queremos evitar tomar decisões difíceis. Nós queremos evitar aceitar desafios. Nós queremos resistir a mudanças. Assim como esses homens começam a discutir com Pedro. Não é assim, está errado. E a gente vai ler um pouco de Azon, porque tem que abrir espaço para o... Tem que abrir espaço para o... E se dependesse da nossa fé, igreja, sabe como é que seria? Os milagres seriam totalmente diferentes. A gente viveria uma dinâmica que não teríamos que enfrentar gigantes. A nossa dinâmica de fé seria quando ser jogado na cova dos leões não ter nenhum leão, ou nem ser jogado na cova e falar, Deus deu livramento. A nossa dinâmica de fé seria nunca ser jogado na fornalha de fogo. A nossa dinâmica de fé sempre é evitar mudanças, conflitos. Mas Deus nunca falou que não teriam armas preparadas para você. Ele falou, vão ter armas preparadas para você, mas elas não prosperarão. Vai ter conflito, vai ter tensão, mas eu vou te livrar de todas elas. Então, queremos viver uma fé que evita problemas. Mas, querido, pega na mão do seu celular, olha com a mão no olho dela e fala, você não está com uma fé para evitar gigantes, mas sim para enfrentar gigantes. Você não tem que ter uma fé para evitar a fornalha. Você tem que ter uma fé de entrar na fornalha e crer que o quarto homem vai estar lá com você. Querido, você tem que ter uma fé que pode ser jogada na cova dos leões, mas você vai estar fiel a Deus.
anos de Josué e Caleb, que olham os gigantes e falam, mas Deus tem uma promessa. Tem desafios, mas Deus tem uma promessa. Muitos problemas chegaram na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, como uma oposição. Parece uma oposição, a gente fala, Deus está me abandonando, Deus, por que está acontecendo isso comigo? Mas na verdade, eram oportunidades na minha vida de eu crescer. Todos os desafios que surgiram na minha, na sua vida e em nossas vidas, são oportunidades de Deus agir e te fazer crescer em fé, crescer em caráter, mudar hábitos, aceitar o novo e abrir espaço. Só 3 vão receber o novo aí. Querido, Atos 11:1 diz que os gentios começaram a ser ganhos. O novo parece uma ameaça quando você está protegendo o antigo. O novo parece uma ameaça quando você está protegendo o antigo. E isso gera uma tensão. Mas a tensão produz crescimento. No meio de uma grande tensão, uma grande verdade vai ser revelada. O apóstolo Pedro se sentiu ameaçado por causa do novo e a tensão de que isso mexeria com as suas rotinas religiosas. Passa aí Atos 11:1, vai passando, né? Assim quando Pedro subiu a Jerusalém, eram do partido dos circuncisos e o criticavam. Fala comigo, criticavam. Vão ter pessoas que vão te criticar por atitudes novas. Mas se você quer ter mudança na sua vida, você não pode se importar com opiniões alheias. Você tem que seguir olhando fixamente para o autor e consumador da sua fé. Porque não tem como viver promessa olhando para trás, tem que olhar para Ele. Olhar para o homem é para Ele. Criticavam dizendo, pode passar. Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Passa. Pedro então começou a explicar exatamente como tudo havia acontecido. Passa. Eu estava na cidade de Jope orando, caindo em êxtase, tive uma visão e vi algo parecendo um grande sol saindo debaixo do céu. Pode passar. Olhei para dentro dele e notei que havia quadrúpedes da terra, todos os animais proibidos no judeu. Pode passar. Então ouvi uma voz me dizendo: levante-se, Pedro, mata aí. Querido, isso do judeu é absurdo, é o que eu falei. Imagina você aprender a vida toda que comer carne na Semana Santa é pecado, que você vai para o inferno. Aí Deus aparece para essa pessoa e fala: come carne na Semana Santa. Está falando para um judeu, tipo, pegar uma carne de porco, coma, mata e coma. Aí o que Pedro faz? Passa. Eu respondi. Pedro era dominante. De modo, Deus falou para ele: mata aí. O que ele falou para Deus? De modo nenhum, Deus. Nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. Esse era o que ele aprendeu a vida dele toda. Esse era o formato, a rotina religiosa dele, o que ele aprendeu desde criança. E Deus está falando: mata e coma. Nunca, Senhor. Olha só, Pedro dando ordem. Não. Passa aí. A voz falou do céu segunda vez. Deus tem que responder Pedro. Deus é paciente, gente. Como disse Daniel, só Deus para nós crentes. E Deus manda uma coisa: não, sempre é desse jeito, não pode. Aí Deus respondeu: não chame de impuro ao que Deus purificou. Pode passar? Isso aconteceu quantas vezes, gente? Pedro recusou 3 vezes. Não aprendeu, né? De negar 3 vezes e depois falar Pedro chama 3 vezes. Deus 3 vezes: mata e come, de modo nenhum. Mata e come, de modo nenhum. Tem Pedros aqui essa noite, teimosos, não querendo viver o novo de Deus, abrir espaço novo. De modo nenhum. Nunca foi desse jeito, não. 3 vezes, então tudo foi recolhido ao. Não impeça o novo de Deus, querido. Querido, continuando, Pedro foi criticado pelos judeus. Tem gente que se sente ameaçada porque ele tem mexido com rotinas religiosas, assim como Pedro.
Pedro foi criticado por judeus convertidos porque obedeceu a Deus e fez algo contrário às suas preferências religiosas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e estão segundo o seu, não é segundo as suas preferências. E esse é o erro. Você quer fazer segundo as suas vontades, o seu jeito. E o ano de 2024 só vai ser diferente se você permitir o agir do novo de Deus e abrir espaço para uma nova colheita. Querido, Pedro queria ficar na dele. Pedro queria ficar na zona de conforto. Mas Deus chegou para mudar. Deus falou: ei, mata e come. Quem é você? Eu que purifico, eu que faço. Querido, mas como Pedro chegou nessa parte? Atos 9:40. Abre aí. Você vai ver que antes de Pedro chegar a Jope, olha o que aconteceu. Ele tinha ido na cidade de Lida e uma mulher morreu. E ela era muito caída, a mulher de como é que era o nome? Esqueci agora, que é Tábita, mas tem outro nome no grego. E ela morreu, ela era muito querida e vai lá, 9:40. Pedro mandou que todos saíssem do quarto e Deus foi orar para essa mulher muito querida que tinha morrido. E Pedro foi chamado para ir lá para orar por ela. E Pedro foi lá orar por ela e falou: Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou e se orou, voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Gente, o que era para ser um funeral se tornou uma ressurreição. O que era para ser um funeral na sua vida, que Deus está te dando a oportunidade de ser uma ressurreição. O que era para ser morto na sua vida, que Deus está falando: ei, profetiza e fala. Porque Pedro viu Jesus falando Talita cumi lá atrás. Ele viu a menininha morta e falou: Talita cumi. E a menina se levantou. Pedro aprendeu e ele viu essa mulher e falou: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e levantou e sentou-se. O que eu quero dizer com isso? Depois disso, ele tem aquela visão e vai para Jope e faz aquilo. Sabe quem foi para Jope também? Na Bíblia? De toda a Bíblia? Jonas. Foi em Jope que ele pegou um barco para fugir daquilo que Deus tinha para ele. E na mesma cidade, em Jope, Deus falou com Pedro: faça isso. E 3 vezes ele falou: de modo nenhum, Senhor, de modo nenhum. Mas depois a gente vai ver, volta lá para Atos, capítulo 11, que Pedro faz, e o Espírito Santo batiza eles. E acontece um mover e Pedro fica surpreso, porque isso era fora da compreensão dele. Ele achava que aquilo era impossível, porque ele achava que o Evangelho era só para os judeus. E Deus mostrou que tem coisas novas, Pedro. Jope, fala para mim, Jope, um lugar onde Deus conserta as coisas. Mas agora, quem é você, Jonas ou Pedro nessa situação? Pedro encarou e mudou, Jonas fugiu. Você precisa mudar de mentalidade para viver o novo. Novas atitudes para novos resultados. Tem pessoas que vão sair da sua vida e está tudo bem. E não porque você quer, mas sim porque elas não fazem mais parte do plano de Deus na sua vida. E querido, às vezes tem pessoas que saem da nossa vida e a gente fica: não, mas eu gosto tanto dele, lembra que eu te falei? Ciclos terminam, mesmo que sentimentos continuam. Acabou, é um novo. Eu não vou olhar para trás, eu vou avançar para frente. Mas tem gente presa: não, mas aquela pessoinha, o fulaninho, a Josicleide. Era importante para a vida, querido. Deus ouviu conversas que você não ouviu. Deus viu coisas que você não viu. E Deus vai tirar pessoas na sua vida em 2024 que não fazem mais parte do plano de Deus na tua vida. Deixa aí, fala comigo. Deixa aí. Abre espaço para o... Posso continuar, igreja? Talita cumi, Talita levante-se, Tabita levante-se, Vive, levante-se! Podemos ter um funeral da VIP se continuarmos fazendo as mesmas coisas, ou podemos viver uma ressurreição, ou podemos viver
viver uma revolução. Então, Filipe, levante-se no nome de Jesus, com o poder de Deus, com o novo fluir, abramos espaço para Deus quer trazer novas pessoas. E se você não está pronto para receber, você vai atrair as mesmas pessoas. Você vai atrair os mesmos resultados. Porque estamos presos a feridas e relações que deixamos, que nunca foi para serem feitas. Quer que eu continue? Vou falar o CPF, hein? Querido, peça para Deus tirar o que está te impedindo de viver o novo. Peça para Deus mudar os seus hábitos. Peça para Deus mudar a tua mentalidade. Peça para Deus falar, Senhor, eu sempre oro isso. Quando eu falo, qualquer coisa eu falo, Deus, muda essa situação. Se não mudar essa situação, muda a mim. Porque tem situações que Deus não vai mudar, querido. E não é você que tem que dizer para Deus o que ele tem que mudar ou não. É você aceitar as coisas e falar, Senhor, o que tu queres de mim? É para eu entender isso? É para mim do novo? Vamos viver. Então muda a minha mentalidade. O que eu estou fazendo que está impedindo os seus planos de se cumprir na minha vida? O que eu estou fazendo que está atrasando o teu agir? Ai, meu Deus do céu. Porque não pode viver novos milagres quem vive uma velha mentalidade. Quem você vai ser em Jonas ou Pedro? Vai fugir ou mudar para o novo? E mudar para o novo é difícil. Mata e come a carne de porco. Porque aquilo que eu purifico é sangue. Deus vai mudar as suas crenças. Deus vai abalar a sua estrutura. Porque Ele quer mostrar onde você está firmado. Se é no seu ego ou se é na presença de Deus. Se é na palavra. Você tem que deixar Deus mudar seus hábitos, suas palavras, sua mentalidade para viver o novo. Porque Deus quer matar sua velha criatura, seus velhos hábitos. Porque não tem como viver o novo tempo velho. Velhas atitudes. Deus vai cumprir seus propósitos e não nossas preferências. Deus vai cumprir seu propósito e não nossas preferências. A função de Deus é falar o que eu preciso e não eu. Não sabemos o que é bom para a gente. Ele sabe. Então você tem que perguntar, Deus, isso vai ser bom? Vamos lá, Deus, eu quero viver e dar o desafio. Atos 11, 8, 9 já foi, né? Querido, pare de imitar Deus com as suas preferências. Vou repetir. Pare de imitar Deus com as suas. Pare de imitar Deus com as suas. Porque isso está atrapalhando o propósito de Deus para Deus. Mas eu prefiro o Josipei. Mas eu prefiro esse formato. Mas eu prefiro isso aqui. Aí não vive novo, vive a mesma deserto. Sabe por quê? Você confunde processo com o plano de Deus. Isso aqui é pesado. Posso falar? Não, só 4. Posso falar? Não confunda processo com plano. Tem gente que só vive em processo há 30 anos na igreja, só vive em processo, só vive em deserto. Querido, Deus tem um plano. O plano dele é bom, perfeito e agradável. Para viver o plano de Deus, eu passo pelo processo, porque o processo é Deus trabalhando em mim. Mas o plano é o que Ele quer fazer através de mim e por mim. Alegre-se pelo motivo de passardes por várias provações. Só que a gente esquece do passar, não é morar. Tem gente que se alegra por passar provação. Estou no deserto, aleluia. O crente de 30 anos vive nos mesmos desertos, os mesmos relacionamentos quebrados, a mesma vida financeira quebrada, a mesma vida emocional quebrada, porque só entendeu que é processo, esqueceu do plano de Deus. Querido, o plano de Deus era o deserto para os hebreus ou era a terra prometida? Fala para o seu lado. Esse ano é hora de viver os planos de Deus. Glória a Deus, bate palma para Jesus aí, deixa entrar.
Estamos tão apegados e leais a uma mentira, porque é familiar, formatos, porque sempre foi assim, ao invés de apegar-se àquilo que Deus quer que a gente conquiste pela fé. E fé é o fundamento das coisas que a gente não vê, que a gente não sabe o que vai acontecer, porque é novo. E tudo aquilo que é novo vai ser necessário você viver pela fé. E aí você que é crente não quer viver pela fé, porque a minha preferência, de modo nenhum, Senhor, nunca foi desse jeito. A minha preferência é essa, minha rotina religiosa sempre foi essa. Eu aprendi desde pequeno. E aí, crente? Você pode perder os milagres de hoje porque está apegado às bênçãos de ontem. Vou repetir. Você pode estar perdendo os milagres que tem Deus para fazer em 2024 porque você está apegado às bênçãos de 2023, de 2022, de 2021, de 2016, de 2000 ou sei lá qual ano. Quando Deus tem coisas novas para fazer nesse ano. Todos vamos passar por estações que vão testar nossa fé, nossas preferências, para revelar o que há em nossos corações. Se vamos ser fiéis ou se vamos correr para as nossas preferências ou para a glória de Deus. Que barreiras Deus quer remover de nossas vidas para dar lugar ao novo? Querido, temos que passar. Uma pessoa madura na fé entende que não é para você permanecer nos processos, mas para você viver os planos. Os processos são o caminho para viver os planos. Então, querido, para terminar, o processo de Jesus foi a cruz, mas o plano era a ressurreição. E ele aguentou e obedeceu até a morte pela alegria que lhe estava proposta. Não tem como você passar por um processo se você entender que tem um plano maior. Nós temos coisas maiores, Deus tem coisas maiores em nossa frente do que para trás. Mas enquanto você colocar suas preferências, o seu jeito, a tua forma de pensar, você não abrir espaço para o novo, a nova colheita não vai vir. Então, queridos, em nome de Jesus, abra espaço para o novo. Levítico 26, coloca lá de novo. Levítico 26. Vocês se alimentam da colheita anterior, mas vai chegar o momento que vocês vão ter que abrir espaço para a colheita nova. Querido, para o seu ano de 2024 ser diferente, para o nosso ano de 2024 como VIP, vivemos uma revolução. Vamos ter, Deus vai confrontar nossas preferências, Deus vai confrontar nosso modo de pensar, para vivermos o novo. E temos novas colheitas aqui, para expandirmos esse estado. Vamos se colocar de pé. Queridos, essa mensagem Deus tocou no meu coração, confirmou, eu vendo. E aí você vê que Deus vai me confrontar e vai te confrontar porque Ele tem um plano.